Olá pessoal, estamos aqui de volta para esse episódio do nosso Fio de Prosa, que é o podcast do Sinditexto de São Paulo. Hoje nós estamos aqui num bate-papo muito agradável com os 4 últimos presidentes do Sinditexto de São Paulo. Rafael Cervoni, que foi presidente de 2005 a 2010, o Alfredo Bonducchi, foi presidente de 2011 a 2016, eu que fui presidente de 2017 a 2022, estou de volta agora em 2026, e o Júlio que foi presidente de 2023 a 2025. Queria falar um pouco de bastidores agora, saia justa um pouco. Rafael, fala umas coisinhas que ninguém sabe que aconteceu na tua época e que foi duro de costurar. Olha, assim, eu tenho só boas memórias, boas lembranças, viu? Como eu disse, o time é muito legal, a energia é muito boa. Nós tínhamos sempre que construir naquela época. A gente tinha muita rivalidade com a americana, né? Esse foi um desafio. Sabia que você não deixou para mim, né? Não. Não deixou. Que foi costurado depois, isso aqui, né? Mas era uma relação difícil, né? Que vinha de uma relação muito boa antes do Paulo, com o Mário Zocchi, a turma lá. Depois também... É porque você era de Santa Bárbara. Pois é. Tem essa rivalidade de Santa Bárbara americana, é coisa de louco. E que hoje está num clima tão bom, né, Verdade, Pacheco? Vocês verdade. conseguiram depois... Eu não consegui costurar isso adequadamente, mas vocês costuraram muito bem. Agora vai ter, inclusive, a posse do novo presidente do Sinditec, lá americano. Eu devo estar presente lá. Semana que vem. E é sempre muito bom a gente estar juntos, né? Acho que a gente não pode... Esse é um problema do Brasil mesmo. A gente bate tanta cabeça entre nós brasileiros, que eu acho que 90%, ou 80% do total de problemas que nós temos no Brasil é gerado por nós brasileiros. Né? Os problemas externos são 20% do que a gente passa. Agora estamos numa fase mais difícil, né? Com o mundo meio doido. E nós temos que resolver nossos problemas. Nós não podemos gastar energia batendo cabeça entre nós, né? E isso era uma coisa que incomodava bastante esses bastidores aí. Tivemos uma vez que nós fomos lá para a Americana e tacaram fogo na faixa. Foi uma coisa incrível, né? E depois passamos a combater juntos bons combates lado a lado, né? Então, acho que isso foi um bastidor difícil à época e que hoje está tão bom, né? Verdade. Alfredo. Ô, Pacheco, vai ficar entre nós, ninguém vai... Tranquilo. Só nós e a torcida do Brasil. Não, eu sofri um pouquinho mais que o Rafael, porque a nossa fábrica sempre foi americana, Foi. E o Rafael, dentro das pequenas mentirinhas brancas que ele me contou, ele falou, não, você consegue tranquilamente administrar a relação com o pessoal de Americana, do Sinditec. Na verdade, tinha um ranço muito grande, porque tinha o Polo Têxtil, né? É verdade. Que estava fazendo água naquela época, nas mãos do Sinditextil, né? Isso. E o pessoal de Americana caindo de pau. E eu lembro que logo, um mês eu chamei o Fábio Beretta na fábrica, ele estranhou, eu convidei ele para um bate-papo e tal, e eu, dentro do meu jeito de ser, eu acho que eu me abri demais e tentei costurar um acordo e o tiro saiu pela culatra e logo depois veio o contra-ataque. E aquilo foi difícil de engolir. Mas, com o tempo, o Dilésio assumiu e facilitou um pouco mais a relação. E que você consolidou depois, Pacheco, né? E o Júlio deu continuidade. Deu continuidade. Mas foi realmente porque não fazia sentido nós não estarmos juntos. Ainda mais eu estando em Americana, né? Mas tinha aquela disputa e o fim da contribuição sindical, por incrível que pareça, acabou ajudando. É, né? Verdade. E ajudou também na relação com os outros sindicatos têxteis. Porque quando eu assumi, existia ainda um ranço com o Sinditec, com o Sindivest. E na época, falecido grande amigo Ronald, ele foi fantástico e ele ajudou a dar uma costurada com a área de vestuário, que foi incrível aquilo, né? Eu nunca vou esquecer, porque também era uma disputa antiga que existia e com outros sindicatos que vocês sabem, né? Cietex, e foram costuras difíceis, né, Pacheco? É Você verdade. herdou
problemão ali. E algumas... Aliás, isso começou antes de nós, né, Alfredo? Porque o Paulo... Você vai ter que falar as coisas também, viu? Não deixa só pra gente, não. Mas começou antes de nós, porque o Paulo pegou uma bucha na própria Ciritexto para construir o nome da BIT e consolidar. Não tinha confecção. Não tinha confecção, é verdade. E o Paulo conseguiu alinhar todo mundo, trazer para dentro da confecção. E isso foi um dos papéis mais importantes do Ciritexto naquele momento. Foi olhar além de si próprio e se doar para que aquele momento o Ciritexto recuou, sumiu, para que a BIT pudesse ser construída e bombar. É verdade. Né? Financeiramente Mas italiano, também. Deixa eu falar também. Claro, desculpa. É que só falar que começou antes de nós. É verdade, é verdade. Começou antes de nós. Começou com o Paulo lá atrás. Diga. Não, agora já falou. Não, deixa eu molhar o bico, né? Mas na verdade isso ocorre também porque a nossa cadeia é muito estratificada, é muito longa. Muito longa. E é normal, Pacheco, que ocorram disputas, e até hoje tem isso. Assim, eu lembro também de outra saia justa que eu peguei na época, que foi o primeiro antidumping do nylon, sendo Ferraroli meu primeiro... E eu não sabia, ele era meu primeiro vice, né? E eu não sabia que a Rod, antes de eu entrar, já estava preparando um antidumping e que aconteceu naquela época. Então, a relação com a Abrafa sempre de muita parceria, mas sempre de alguns conflitos de interesse. E cada um defendendo o seu interesse. Legitimamente. Mas eu lembro que eu tomei um susto, porque o Oswaldo chegou em mim, você viu o antidumping do nylon? Eu olhei para o Ferraroli e falei, não estou sabendo. Aí ele falou, é bom você saber que vão te cobrar na reunião, lá na ferradura. Chamei, Francisco, o que aconteceu? Ele, pô, Fredo, a gente entrou e tal. Eu falei, mas ninguém me avisou. Como é que eu entro lá agora? Ele, não, vem cá, eu te ajudo, eu vou explicar. E realmente ele foi muito parceiro. Não, ele Francisco. Ele é muito respeitoso. Foi fantástico. Lorde, né? E deu uma pavimentada assim para a reunião, Pacheco. Mas a gente teve essas disputas normais dentro de uma cadeia tão longa quanto o têxtil, né? E você está certo. É importante que nós nos doemos e que a gente possa abrir mão de alguma coisa em favor da união do setor. E o Sinditexto sempre foi assim. Mas eu acho que essas foram as duas principais saias justas da época aí. E coisa do passado e superados. O tempo superou e o trabalho também ajudou a superar. Muito. A visão de união, né? Vai consolidando. E eu acho que ao longo dos anos só foi melhorando. Eu acho que só foi melhorando e vocês souberam dar continuidade de uma forma muito saudável e muito elevada. Obrigado pela bucha. É o setor que é assim, não tem jeito. É uma bucha natural do setor. E a sua bucha? Não, então, pensando aqui nos bastidores, só pegando já um gancho, lembrando que nós vamos ter a nossa Febra Têxtil, né, que é a segunda edição da Feira Têxtil aqui no Brasil, né, em São Paulo, né? No Brasil não, mas em São Paulo, que há muito tempo não tinha. A segunda edição agora do dia 5 a 7 de maio, né? Então, fica o convite aí para participarem, né, como expositores e para visitarem também. Nós estaremos como expositores. Que bom, que bom. E os jovens também, né? Vamos chegar, né? Tem uns painéis de conversa, de debates ali bem interessantes também sobre IA, enfim, tudo que nos interessa na indústria. Mas falando então da Febra Têxtil, o bastidor foi que estava com o Pacheco, aqui, presidente, na Columbia Tex, né? É Columbia Tex, que tem ali mais de... Nós tivemos lá agora, recente, né? Nesse ano, né? Com o Rafael, né? Mais de 40 empresas, 41, 36 têxteis. 35 com 6. Com 6, né? Que são de Abimac. Abimac, de máquinas têxteis e tal. Não só têxteis, né? Têxteis ali, né? Máquina têxteis, né? Enfim. E a gente pensou ali, né? A gente estava ali no hotel, ali, tomando um suco de laranja. Suco de laranja. E sem gelo. Sem gelo. Aquele suco verde, né? Rótulo verde. Quente. E aí, por que a gente encontra as pessoas aqui de todos os lugares, né? Nossos associados, inclusive, né? Mais a BIT até pelo Brasil, né? Aqui na Colômbia, e não tem uma feira em São Paulo. Mas a gente ficou, né, loucubrando ali, vamos sim, aí vou falar do Pompeu, vamos tentar levar esse assunto, né? Porque não é feito, porque não é fácil, né? Não é fácil trazer todo mundo na mesma página, dá trabalho, né? Como diz, né? Então não é fácil não, enfim, aí vai umas piadas prontas aí. E aí a gente começou ali, loucura, tal, né? A gente tava mais soltinho, né? Então a gente conseguiu
traçar ali, ó. Aí você falou, vou chegar em São Paulo. Caruaru. Você foi na feira de Caruaru, é verdade. Agora estou indo de novo, o Pompeu me botou. Agora você tem que ir de novo, aí eu vou. E aí reunião na Fiesp e tal, e você foi costurando, puxa para cá, contando com os associados, vocês estão aqui, né, que prestigiaram a primeira edição ali, é mais um investimento em acreditar que isso é importante para o setor, né? Sim. Além de ter sido presidente, vocês terem sido presidente. Então, esse foi o bastidor, né? Começou de uma ideia... A Colômbia Tex tem bons bastidores, né? Ah, tem. Eu me lembro aqui de, sei lá, 15 anos atrás, pelo menos, aquela muvuca que é a Colômbia Tex, que todos vocês conhecem, e a Geni comigo lá, a Geni que faz adequação de produtos para as nossas empresas. Eu tinha uma entrevista ao vivo na TV Caracol, que é a Globo deles lá. E eles montaram estúdio dentro da Colômbia Tex e eu fui lá. Quando eu cheguei, alguém soprou, tinha o âncora, era um casal, que uma senhora super elegante, de coque assim. E alguém soprou, olha, o próximo entrevistado chegou, Rafael Cervoni da BIT, do Sinditexto. E aí ele falou assim, olha, estamos aqui com o nosso próximo convidado, suba aqui, por favor, vamos pegar o finzinho da entrevista aqui. Eu sentei com aquela senhora lá. E tava um quebra-pau lá sobre um desfile que essa senhora tinha feito na noite anterior no Jardim Botânico de Medellín. E tinha dado uma confusão que eu não tinha a menor ideia do que foi. E aí ele falou para mim assim, olha, antes de começar a sua entrevista, o senhor podia, por favor, dizer a sua opinião sobre o desfile de moda dela de ontem? Eu não sabia quem era, que desfile era, o que aconteceu. E a Geni, que estava assim, não tinha celular naquela época, ela estava cabeça baixa, ela pulou assim, olhou para mim, tipo, cala a boca, né? E eu resolvi comentar o desfile da mulher. Isso que você não tinha visto. Que eu não tinha visto, não sabia quem era também. E no fim, quando eu terminei de falar um monte de bobagem, ficou um silêncio constrangedor, assim, de uns 4, 5 segundos, até que essa senhora falou assim, e foi preciso vir um cara do Brasil para entender a minha proposta. Sabe quem era? Carolina Herrera. Nossa! Quando ela falou isso, a Geni caiu sentada na cadeira, né? E nunca mais eu dou uma dessa, né? Mas foi uma saia justa que virou um golaço. Tem um amigo nosso. Uma sorte do cão. Citar o amigo nosso, Daniel Meller, que ele fala isso, que ele foi ver uma exposição, enfim, algum desfile, e perguntaram para ele, o que você achou? Ele falou, olha, bem conceitual. Resolvi. A resposta padrão foi ótima. Bem conceitual. Devia ter respondido eles, que daria tudo certo. Bem conceitual. Muito bom. E a sua, Pacheco, qual foi a sua saia justa? A minha saia justa foi bastidor, né? Bastidor. Queriam, época de dissídio, e a fofoca era, vamos parar a Paramount. Eu passei. Ah, bom, isso aí era comum mesmo. Eu passei. E eu fui chamado às falas dizendo, se vira, porque a Paramount não pode parar. e nós estávamos num momento da negociação que ainda não existia um consenso de até onde a gente podia chegar. Né? E eu me vi ali que eu precisaria, talvez, pensando na empresa, ser um pouco mais flexível, né? Pensando na empresa, mas ao mesmo tempo não interferindo naquilo que poderia ser o resultado fruto de um consenso, né? Então, aquele momento de ter que usar 2 chapéus, aquilo que o Alfredo falou um pouco no começo, né? Em nome da união, né? Então, em nome da união, precisaria fazer com que aquela negociação coletiva andasse mais. Mas em nome da boa produção da Paramount, eu precisava acabar. Eu precisava acabar com aquela negociação. Precisava, de alguma maneira, encerrar, porque senão a Paramount ia parar. Daí tivemos que partir aí para algumas consultas rápidas, né? Eficazes. E graças a Deus, eficazes, onde eu pedi ajuda para que pessoas que faziam parte da negociação, mas não podia ser num ambiente de assembleia, vamos dizer assim, que me ajudasse a costurar aquilo. E acabou dando certo. Via o famoso parcelamento lá, né? É, verdade. Fizemos aquilo, não, paga, dá um pouco agora, joga um pouco para janeiro, 9 fora, papapá. O efeito
Efeito anualizado. Caixa, o efeito caixa, se multiplica por 13, divide por 12. Salvamos o 13º. Salvamos e desarmaram. A greve estava prontinha para estourar no turno da manhã lá em Santa Isabel. E a gente conseguiu. E para mim foi a única greve que tivemos em 85 anos de empresa, foi quando eu era presidente, e a dona Júlia parou a nossa fábrica de Itaquá, tinturaria, que não podia parar. E ela conseguiu parar. No setor de 75% de mulheres, mas também as negociadoras são mulheres também. Eu lembro a Eunice Cabral uma vez, numa greve pesada, nem sei se era do nosso setor naquela época, e o BOP na frente, assim, para batalhão de choque, era do vestuário, e ela chegou, tava com um cigarrão na boca, assim, o coronel do BOP veio conversar com ela. Ela deu uma baforada. Não, ela puxou assim e apagou o cigarro na bochecha do coronel. Aí o pau quebrou. Opa! Aí o pau comeu, nem sei como terminou essa história aí, mas ela é jogo duro. Bom, nós estamos encaminhando para o final. Queria falar um pouco de futuro. Rafael, quando você olha toda essa longa história que você construiu aqui no nosso setor e como um grande representante da indústria têxtil de São Paulo e da indústria nacional e a de São Paulo como um todo, como presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente da Fiesp, riscos e oportunidades para o nosso setor em termos de futuro, e essa já vale para vocês irem. Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento de disrupção mesmo, né? E de uma ultra velocidade de produção. Nós somos da época ainda que a gente comprava primavera, verão, as mulheres, né? Eu estou no inverno e hoje, se isso mudar 2, 3 vezes a vitrine por dia, você não atrai as pessoas. E nós vamos ter que lidar com uma outra realidade, e que o chinês vai ter que lidar também, na minha opinião, que é você ter que produzir cada vez mais próximo do seu consumidor final. E para isso o chinês, se quiser vender para a América Latina, vai ter que produzir aqui dentro. Ainda mais medindo pegada de carbono. Então, eu acho que mais do que nunca nós temos que ampliar nossas fronteiras, inclusive mentais, e dos nossos colegas também de outras associações que estão nos outros países. Como nós estávamos na Colômbia lá, 70% das compras colombianas são da Ásia, 150% da China, né? 18% da Índia e 5% de Bangladesh. Então eles vão ter que produzir aqui dentro. E o Brasil pode ser o grande hub de produção para a América Latina como um todo. E vamos lembrar que isso tem um PIB semelhante ao dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que se a gente conseguir se mobilizar, ajudar a mudar a cabeça dos nossos companheiros também, das nossas associações na América Latina, nos unirmos para isso, a gente consegue tirar um pouco o market share dos asiáticos e fazendo com que eles venham produzir aqui dentro. Eu acho que não podemos ser contra ninguém que venha produzir aqui dentro sob as mesmas condições nossas. Isonomia competitiva que a gente pedimos fala, proteção né? na vida, pedimos isonomia. Então, acho que esse é o grande desafio que nós vamos ter para o futuro próximo aqui. E lembrando que, na sequência, vem o continente africano, que em 2100 vai ter a população da Ásia. Então, por isso que o chinês está pondo fábricas de alto rendimento e alta versatilidade também lá, para fornecer Américas, Europa e o próprio TMF do Quênia já estavam falando disso. 10 anos atrás. Visitamos fábricas ultra flexíveis lá. Acho que esse é o desafio que nós vamos ter para agora. Obrigado. Alfredo. Então, eu fico muito feliz. Esse é o grande Rafael, sempre com otimismo, sempre com uma visão muito... Eu acho que, assim, nós temos futuro, com certeza, mas ele será muito diferente do futuro atual. Do futuro que se desenha. A gente falou em novos produtos, tecnologia, novos hábitos. Nós estamos falando muito do e-commerce, que é uma mudança de hábito. Acho que hoje 30%, 40% das compras saem. Eu vejo em casa, né? Assim, minha mãe comprou 4 pneus para o carro dela. Então, e não tem idade. No e-commerce. Exatamente. 80 anos. Então, isso tudo aumenta, sim, a velocidade da produção, o fast fashion. O fast fashion não está mais nas lojas, ele está aqui no celular hoje em dia, né? Então, isso eu acho que tudo... O Brasil tem tudo para aproveitar essa onda e a logística do país está melhorando, apesar dos Correios estarem com esse problema. Mas eu vejo um grande desafio para nós. E aí, assim, eu acho que a gente não comentou aqui, foi lançado na minha época,
2 agências paulistas, a Invest São Paulo e a Desenvolve São Paulo, que são canais fundamentais. Já estamos com a agenda para eles. Eu sei, assim, isso não existia há 20 anos atrás. Elas têm 15 anos, né? Essas entidades, foi na época que foram lançadas. Por outro lado, isso é uma coisa boa, é um canal que nós teremos para o futuro para desenvolver, mas eu tenho notado nos últimos anos um aumento do peso do Estado no lombo das empresas, sabe? Cada vez eu mais. acho que esse é um desafio. Os feudos, os cartéis de Brasília, eles vão resolvendo o problema de orçamento deles de forma muito diferente do que nós faremos na iniciativa privada e nas empresas. E não é só Brasília. Vamos lembrar que o secretário de Fazenda de São Paulo também é um desafio. Então, eu acho que o grande desafio vai ser construir políticas públicas que se contrapõem a um aumento de carga tributária sobre a indústria, que a gente achou que nunca mais ia acontecer, porque já estava difícil, e aconteceu de novo agora. Essa reforma tributária tem tudo para aumentar a carga. Você vê, já teve uma decisão do governo de São Paulo de manter o ICMS dentro da base de cálculo da IBS e do CBS. Que é um absurdo. Absurdo, é algo que já foi julgado pelo Supremo. E isso está se... E agora, a gente já está vendo discussões sobre o fim do 6x1. Então, tudo isso, uma NR1, que Júlio, você que é craque nisso, é uma loucura o que estão se desenhando. Sim. O que os agentes estão fazendo com a NR12 em empresas, no nosso grupo, enfiaram uma conta de 10, 15 milhões de dólares para os próximos 10 anos. Isenção de transporte. De CAPEX, né? Isso vai ser 200 bi. Então, assim, eu acho que o grande desafio vai ser colocar um pouco de juízo na cabeça dos nossos governantes no intuito de que a indústria têxtil, em qualquer estado do Brasil, para que ela possa progredir, Pacheco, que ela possa ter o mínimo de bom senso na cobrança de impostos e de encargos. Eu acho que esse vai ser o grande desafio e fundamental a atuação do Sinditêxtil. Eu acho que essa é uma das maiores missões que nós vamos ter como entidades de classe. E em 2026, juntar a sociedade civil como um todo, não é só a indústria, para que a gente possa voltar a uma certa trilho de normalidade no Brasil. Sim, porque nós estamos saindo dela. Nós saímos, em tudo, né? Em tudo, não é só em imposto. Falar quase que em penúltimo é bom, né? Porque você já falou, a gente vai falar mais do mesmo, né? Lembro disso nos seminários, né? Fala, já você vai sair por último. Deixa o pessoal falar primeiro, deixa eu esgotar o assunto, né? Não, mas assim, pensando nas duas coisas que estão interligadas, que vocês estão falando aí, né? De todos esses desafios que são futuros, mas é um futuro a curto prazo, né? Todos esses encargos que são transferidos, né, para as indústrias, né, para o setor privado, a agenda legislativa, que o Bonduc citou 2 casos só pontuais, né? 6x1, a NR1, que já está programada para entrar em vigor agora em maio, ainda que a gente esteja ainda trabalhando para ver se a gente consegue adiar novamente. E tem outras coisas que fogem um pouco disso. A etiqueta em braille, são umas coisas que começam a inventar. Licença paternidade para pais de boneca reborn, que já tem, enfim. IVA de 28. IVA de 28. Então, tem coisas... Todo mundo quer ser otimista, mas só tem... o que valoriza a nossa entidade como um agente responsável nesse sentido. Exatamente, eu acho que... Vai ser tranquilo para você. Não lê assim. O ponto positivo disso é isso mesmo. Eu acho que assim, tem tanta coisa para fazer, né? Que o Sinditêxtil vai ter muito trabalho para apresentar, para representar, ter representatividade, como já tem. Então, né, enquanto tem bambu, tem flecha. Se tem trabalho. Imagina se a gente não tivesse nada para fazer. Não tem nada, puxa vida. Pintar o meio-fio, né? Quando vai visitar a fábrica, você pinta o meio-fio lá para os diretores. Fala, nossa, está limpinha a fábrica, né? Mas tem muita coisa para fazer. Se tem muita coisa para fazer, vai ter muito trabalho para nós. Isso é sempre sendo muito otimista. Esse jogo de cintura que nós temos, ninguém tem. Outro dia eu estava conversando com o presidente da BIT japonesa. E eu falava assim, qual é o seu desafio? Essa pergunta aqui. Ele falou assim, eu tô ficando louco, porque o americano sempre foi o farol da democracia, da previsibilidade, da segurança jurídica, agora não tem mais nada disso. Eu falei, mas qual que é a maior dificuldade que você tem agora com relação a isso? Ele falou assim, eu tenho que refazer minha tabela de preço. E eu pensando assim, se esse é o maior problema que ele acha que tem, ele está muito enganado. Eu falei, junte-se a nós, a gente viveu na hiperinflação, que eram 3 vezes por dia que a gente mudava a tabela de preço. Financeiro bom aqui, ó. Então, assim, os caras o mundo está buscando também um pouco o Brasil, porque a gente sabe lidar com essas encrencas que eles não sabem. E as empresas não vão conseguir atingir ou se enfrentar essas demandas sozinhas. Elas vão ter que ter união. E a união, enfim, filhinha-se ao Sinditêxtil. É isso aí.
Né, Pacheco? Eu acho que o grande desafio está justamente em como retirar essas travas de perda de competitividade. O Brasil é um país de múltiplas oportunidades, mas quando a gente olha a história nos últimos 30 anos, a gente está vendo que a gente está ficando na rabeira. Concordo. Quando eu era moleque, estudante, nós éramos a 7ª economia do mundo. Hoje nós somos a 10ª, indo para a 11ª. Né? Isso significa que tudo piorou? Não significa que tudo piorou. Mas eu acho que se a gente conseguir retirar muitas dessas travas, e aqui já se foram dados alguns exemplos muito rápido, essas janelas de oportunidade elas se multiplicam muito rapidamente. Você pega um investidor estrangeiro que vem aqui tentar explicar para ele que nós vamos ter um IVA dual, ele vai falar, oi, como é que é isso? Né? Transição de 10 anos. Transição de 10 anos, quer dizer, os caras falam, não, peraí, isso não... Né? Não é assim, não. Não. Você está exagerando. Você está exagerando. E não é. Então, ao mesmo tempo que borbulham oportunidades, a gente está deixando muitas dessas oportunidades. Eu não estou falando só de têxtil, eu estou falando de país como um todo. Nós estamos deixando escorrer pelos dedos, muito por irresponsabilidade governamental. Um juro de 15%, como é que um empresário vai investir? Vai investir. Custo do capital. O BNDES se vangloriando de que o juro lá é só 13%. É só 13%. Quer dizer... Como se alguém captasse 13%. Mas essa é a missão da sociedade civil, empurrar para acabar com esse negócio. Nós precisamos de um projeto de Estado, não um projeto de governo, né, ou de governos. Porque a Ásia tem mostrado isso. Quando você tem projeto de Estado, a coisa vai. A coisa vai. E nós temos aqui, temos tudo, temos uma cadeia produtiva integrada, pensando no têxtil. Mas a maior do Ocidente, mas já com algumas porosidades, principalmente nas primeiras etapas da cadeia produtiva, infelizmente, mas eu acho que tem muita coisa pela frente para a gente explorar. Mas a questão da retirada de travas que nos diminuem a competitividade perante os concorrentes do mundo. Eu enxergo isso. Eu queria agradecer muito a presença do Rafael, do Alfredo, do Júlio. Nossa, graças a Deus, segunda-feira de manhã, eles estão tranquilos, não tem nada para fazer essa semana. Já estão pensando no carnaval, né? E obrigado pela disponibilidade de vocês. Imagina. Obrigado pelo aprendizado, obrigado pela oportunidade, acima de tudo. Obrigado a vocês. Obrigado, Pacheco, nosso presidente. Sempre se nos convocar, estaremos aqui batendo continência. Sempre. Né, Estamos juntos. Estamos juntos sempre. Anualmente. Isso, aqui nesse ambiente muito agradável, né? Nós terminamos aqui esse episódio número 16 do Fio de Prosa, o podcast do Sintitêxtil. Um abraço a todos vocês e até breve.